paz do Senhor, amém? Fiquem sobre os nossos pés, vamos orar ao Senhor. Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos orar a Deus, pedir ao Senhor compreensão, sabedoria, entendimento de tudo aquilo que será falado, tratado aqui nesta noite. Deus e Pai, nós estamos à Tua presença, nós queremos Te pedir nesta hora entendimento, sabedoria, compreensão, Pai, que a Tua palavra que será falada aqui nesta noite possa achar guarida em nossos corações. Meu Deus, não nos deixe sair daqui da maneira que entramos, mas que possamos sair daqui, meu Deus, transformados, direcionados, com uma palavra de vida, uma palavra edificante, uma palavra que nos dá norte, uma palavra que nos dá uma direção. Pai, nós estamos aqui para aprender do Teu Espírito Santo, que é o nosso professor, é o nosso guia, é o nosso mestre, Senhor dos senhores, mestre dos mestres, mestre por excelência. Por isso, fica conosco, desde agora e para sempre. Amém. Glória a Deus. Então nós estamos tratando acerca do corpo de Cristo, né? A origem, a natureza e vocação da igreja no mundo. Vamos para a temática de hoje. O presbítero André já pode passar aí no próximo slide. Então, hoje o tema é o batismo, a primeira ordenança da igreja. Para frente. Então, o batismo, a primeira ordenança da igreja, né? Então, o textual está em Mateus capítulo 28, versículo 19. Diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Aqui nós podemos ver já de antemão a Trindade, né? Tomando o seu lugar de direito. Então, não existe o batismo em nome só do Pai. Não existe batismo só em nome do Filho. Não existe batismo só em nome do Espírito Santo. Então, o batismo é uma bênção trina, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, evidenciando a divindade e a deidade da Trindade. A Trindade, ela é uma realidade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Para frente. A verdade prática está da seguinte maneira: o batismo é uma ordenança de Jesus Cristo e por isso deve ser uma prática obedecida pela igreja. Então, vou contar até 3. André está rápido demais. Calma, André, você é nervoso. Vou contar até 3 e a gente vamos todos juntos gritar. Vai falar, mas vai gritar, tá bom? 1, 2, 3. O batismo é uma ordenança de Jesus Cristo e por isso deve ser obedecida pela igreja. Só de antemão aqui, um dos maiores sinais de que uma igreja cresce, de que uma igreja está se desenvolvendo e que Deus está frutificando é quando esta igreja faz discípulos e automaticamente leva esse discipulado para o batismo, né? Quando você discipula alguém e leva essa pessoa para a compreensão do batismo, e ali essa pessoa publicamente morre para o mundo. Quando ela mergulha, né? Quando ela volta das águas, ela está dizendo: olha, morri para o mundo, deixei sepultado o velho homem e volto das águas de forma simbólica como uma nova criatura, né? É uma maneira simbólica. Todos aqueles que estão ali estão vendo que a pessoa publicamente declarou que ela sentiu o desejo e quer ter um relacionamento mais profundo com o Espírito Santo, com a Trindade que batiza nas águas. Vamos lá, leitura bíblica, Romanos 6, capítulo 1, versículo 11. Tá? Você pode acompanhar aqui no slide para não perder muito tempo. Então aqui, ó. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte?
fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que com Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também, sepultando o quê? Sepultando o nosso velho homem e ressuscitando para Cristo, né? Para a glória de Deus Pai. Então andemos também em quê? Em novidade de vida, né? Porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também nos seremos da sua ressurreição. Então, se Cristo morreu, ressuscitou e herdou um corpo glorificado, da mesma forma a igreja, ou aqueles que morreram em Cristo, também ressuscitarão e receberão um corpo glorificado. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Então, com a morte de Cristo na cruz, o pecado foi aniquilado. Então, a gente não pode viver mais satisfazendo a vontade, o desejo da carne, que é o velho homem. Você é uma nova, porque você nasceu. Amém? Certinho? Ok? Então, vamos lá. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Está morto, sua carne mortificada, né? Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Qual é o momento em que publicamente você morre com Cristo? É no momento que você aceita Cristo? Também é um processo. Mas quando você vai às águas e desce as águas, você está dizendo ali, olha, eu morri com Cristo e ressuscitei com Ele também, né? Da mesma forma. Então, sabendo que havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. Isso aí é Cristo. A morte não mais terá domínio sobre Ele. Ele falando sobre Cristo. E se nós morrermos, seremos o quê? Transformados em corpo. Cristo não morre porque Ele venceu a morte, para que nós pudéssemos triunfar sobre a morte. Pois, quando a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quando a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Para frente. Então, o tema, o batismo, a primeira ordenança da igreja. Vamos ver a introdução. O que é que nós vamos ver então aqui nesta lição? Primeiro, o que é batismo nas águas, segundo a Bíblia, o propósito correto do batismo nas águas em sua simbologia, o batismo nas águas como uma importante prática cristã, a fórmula e o método bíblico do batismo nas águas e qual a relação do batismo nas águas com a salvação. Vamos para o primeiro tópico então. Olha lá. Pressupostos bíblicos doutrinários do batismo, entendendo o batismo nas águas. Então, o que é batismo nas águas? Primeiro, é um ato de uma pessoa declarar que, eu falei, publicamente a sua fé em Jesus, indicando sua vontade de ser obediente a Cristo durante a sua vida. Trata-se da primeira ordenança dada por Jesus à sua igreja e a todo aquele que nele crê. Quem crê e for batizado, e quem não crê, mas eu te pergunto, se uma pessoa que nunca viu Jesus no leito de morte do hospital, aceitar Jesus, não for batizada, ela vai ser salva? Sim? Para depois o pessoal sair dizendo por aí que só é salvo quem é batizado. Não é isso. Isso aqui é uma ordenança da liturgia da igreja que Jesus deixou. Se a pessoa tiver a possibilidade, a condição de ser batizada, amém, que seja executado. Mas isso aqui não é critério de salvação. Em que sentido? Uma pessoa pode, no leito da morte, ir no hospital, né? Ter odiado Jesus a vida toda, mas naquele momento foi alguém que pregou o evangelho, aquela pessoa, né, sentiu
olha, tem que de fato fazer um compromisso com esse Deus. E essa pessoa vai, faz um compromisso com Deus, não passou pelas águas batismais, foi salvo. Tá bom? Então só para uma explicação aqui, tem gente que acha que não. Quem for batizado e será salvo, quem não for está condenado. Não é assim, é interpretativo. Está falando sobre a questão da ordenança, né? Como primeira ordenança, é um dos pilares fundamentais da fé cristã. Uma prática que remonta aos tempos de João Batista e vivenciado por Jesus e seus discípulos ainda em Mateus capítulo 3. Uma importante prática espiritual e simbólica para os seguidores de Jesus. Então João Batista apareceu com o batismo de arrependimento. Agora interessante que antes de João Batista não havia o batismo, não se conhece na Bíblia um batismo por arrependimento de pecados. Então, quando João Batista aparece pregando no deserto, ele traz essa nova roupagem e traz uma novidade na sua mensagem, né? E ele diz assim: olha, eu o batizo com água, mas venho aí que eu não sou digno nem de desatar as correias as alparcas, né? As correias da sua sandália. Ele nos batizará com o Espírito Santo e com fogo, falando do batismo com o Espírito Santo e falando do juízo de Deus. Então, João Batista foi o predecessor do batismo nas águas. Eu costumo dizer que o ministério de João Batista, se a gente for pegar assim mesmo, fazer uma análise bem minuciosa do ministério de João Batista, tudo aquilo que João Batista fez, tudo aquilo que João Batista pregou, tudo aquilo que João Batista anunciou, a sua maneira de viver, a sua filosofia de vida, ela se aplica totalmente à igreja. A vida plena de João Batista, a sua maneira de vestir, a sua alimentação diferenciada, a sua conduta, a sua mensagem, João Batista, eu considero como o projeto do Evangelho já no Novo Testamento, ou o projeto da igreja já no Novo Testamento, antes de Jesus morrer. É só projeto, tá bom? Por que eu digo isso? Porque ele começou com o batismo, depois Jesus deu continuidade. Ele pregou uma mensagem de juízo, a igreja prega uma mensagem de juízo, não é isso? Ele tinha uma roupa diferenciada, se vestia diferente. A igreja precisa se vestir diferente, tem uma roupagem espiritual diferente. Não pode se deixar sujar a sua índole. Por isso que Jesus, a Apocalipse diz que a Nova Jerusalém ela está descendo e vem do céu como uma noiva ataviada, não é isso? Sem mancha, não é isso? Sem nenhum tipo de impureza, pura, falando da santidade, falando da pureza. Da mesma forma, João Batista pregava uma mensagem de juízo e pregava a vida de quem? De Jesus. Era ou não era? A igreja também prega uma mensagem de juízo, tem que manter suas vestes brancas e limpas, manter suas vestes altas, com a santificação, anuncia a vida de Jesus e diz que somente Ele é que faz o quê? Cura, batiza, leva para o céu, é ou não é? E faz as obras do Pai. Somente Ele, mais ninguém. Para frente. Aqui, batismo nas águas não é um sacramento. Batismo não é um sacramento. Batismo é um sacramento. Enquanto uma denominação diz que é um sacramento, o batismo na outra dizendo ali que não é um sacramento. Então, o sacramento é uma palavra derivada do latim que refere-se a um sinal, um rito sagrado, que, de acordo com essa perspectiva, é capaz de conferir graça divina àqueles que participam dele. A tradição católica e alguns segmentos protestantismo histórico consideram o batismo nas águas como um sacramento, pelo qual quem passa por ele alcança a graça da salvação. É o que eu acabei de dizer. Eles acreditam exatamente naquilo que eu acabei de dizer sobre o batismo. Aquele que for batizado será
salvo. Então, na cabeça deles, na ideia deles, no entendimento deles, é um sacramento. Quer dizer que o batismo nas águas traz salvação. Não. Quanta gente não já foi batizado nas águas e está indo no mundo? Quanta gente já foi batizada nas águas e se perdeu, morreu sem Cristo? Então, o batismo nas águas não garante salvação. Então, não é um sacramento. Ele não me santifica. É uma ideia, você vê assim, nossa, mas você não é batizado? É uma ideia de sacramento católico, que muitos crentes ainda têm. Que acham que a pessoa foi batizada, não. Meu Deus, é o santinho barroco, né? Não pode, nossa, você está batizado, você não é batizado, menino. Menino, você não é batizado, por que está fazendo isso, irmão? O batismo é uma ordenança, mas não é um sacramento. Alguém está entendendo aí? Por que não é um sacramento? Vou explicar. Não é um sacramento porque ele não alcança a graça da salvação através do batismo. O batismo, ele é uma ordenança. Ele faz parte de uma liturgia da igreja. Mas uma pessoa que se aceita Cristo, como eu expliquei, lá no leito de morte, lá na cama do hospital, e essa pessoa não passou pelo batismo, ela é salva. Então, isso quebra exatamente isso. Então, o batismo ele não é um sacramento, não alcança graça ou salvação. A graça ela é alcançada através de quem? Da cruz de Cristo. Amém? Alguém pode abrir Efésios capítulo 2, que fala que a salvação ela vem pela fé. E não vem por nós, não é por nós, por mim e por você, para que ninguém se glorie. Não é isso? Ela vem pela fé. A fé em quê? A fé em Cristo Jesus, no sacrifício de Jesus. Pedro diz assim, ó, se com tua boca você confessar, com seu coração você crê, e com sua boca você confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, então serás salvo. Efésios capítulo 2, veja a partir do versículo 10. Se alguém está achando. Sobre a salvação lá embaixo, tá? Isso. O capítulo 2 mesmo? Tá. Hã? É dom de? Não vem para que ninguém se glorie, né? Então a salvação ela vem pela fé, fé em Cristo, e não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Essa mesma instituição diz que a salvação ela pode ser conseguida por obras, né? Então é antibíblico. Se é antibíblico, é uma heresia. Então, ponto 2. No entanto, biblicamente, não há no batismo um poder mágico capaz de quê? De transmitir graça para a salvação a ninguém. É uma ordenança dada por Cristo a quem já foi alcançado pela graça da salvação e não a quem quer obter a salvação através dele. Quer ser salvo pelo batismo. Se batismo, você vai ter salvação. Nada a ver. Tá bom, gente? Estamos aí, ó. Está descartado. Próximo. Alguma dúvida sobre o sacramento aqui? Não, né? O batismo nas águas como uma ordenança. O batismo de semelhança, morte, sepultamento e ressurreição. O morte, sepultamento, ressurreição. Novo nascimento, nova criatura. Amém? Então, essa ordenança é vista como um ato de obediência e identificação
Cristo é considerado uma expressão externa de uma realidade espiritual já existente na vida da pessoa que se converteu a Cristo pela fé. Morte, quando a pessoa submerge, não é isso? E quando ela emerge, quando ela submerge, ela está ressuscitando e tornando uma nova criatura, tá bom? É o simbolismo aí do batismo, tá ok? Para frente. Batismo nas águas é para quem crê. A tradição católica ensina que bebês podem e devem ser batizados por haverem nascido com o pecado original para que sejam salvos, visto que para eles o batismo é como eu disse, sacramento. Só é salvo se passar por isso que eles batizam criança. No entanto, uma criança que ainda não chegou à idade da razão não tem maturidade para crer e fazer escolhas. Não há vestígio no Novo Testamento de crianças sendo batizadas, por exemplo. E o próprio Jesus ensinou que as crianças já fazem parte do reino de Deus. Ele diz o quê? Deixai em mim as criancinhas, porque das tais são o reino dos céus. Sendo assim, pressupõe-se que o batismo nas águas é para aqueles que têm condições de crer e de discernir o que é o batismo e o que não é. Então, como é que uma criança de 7 dias, uma criança de 2 anos, que não sabe discernir nem a mão direita da mão esquerda, vai saber discernir a questões sobre pecado? E outra coisa, a Bíblia não dá respaldo para esse tipo de batismo. Não há em nenhum relato na Bíblia, não há nada sobre isso. Pelo contrário, a gente vê Jesus sendo apresentado. Não é isso, pastor? Jesus sendo apresentado depois de 7 dias de ter nascido, 7 a 10 dias, que era o costume judeu, né? Naquela época, os pais levavam Jesus para o templo para ser apresentado. Se eu não me engano, eu esqueci agora o nome do sacerdote que estava nesse momento que Jesus foi apresentado, não me lembro. Mas quando ele viu Jesus, ele disse assim: agora o Senhor pode me, agora eu posso morrer. Acho que é Simeão, não me lembro, acho que é Simeão. Ele olha assim e disse: agora eu posso morrer. Agora o Senhor pode despedir o teu servo em paz, porque os meus olhos estão vendo a salvação do mundo. Esse menino é a salvação do mundo. Simeão jogou Jesus dentro da pedra? Jogou dentro do pote, dentro do camburão? Olhou na cabeça? Não. Ele apresentou a Deus: Senhor, eu já posso morrer, porque os meus olhos acabam de contemplar a salvação do mundo. Então não existe respaldo para essa questão do batismo trazer salvação como sacramento e também batizar criança. Não existe respaldo bíblico. É invenção de homem, invenção da cabeça de muita gente. Pode falar o que quiser, pode espeguear, pode chorar, mas não há respaldo bíblico. E isso fica bem claro. Próximo. Ponto 2. O símbolo e o propósito do batismo. O significado espiritual do batismo. O batismo ali: morte, sepultamento, ressurreição, novo nascimento e nova criatura. Na cruz ali Cristo morreu, foi sepultado e depois ressurgiu. Então o significado espiritual do batismo: primeiro ali, simboliza sua união com a mente de Cristo, onde a antiga natureza é representada como morta e sepultada. Representa um enterro simbólico da vida anterior do pecado. É o velho homem, né? Morrendo ali e sendo levado pelas águas ali. Segundo, o momento em que o batismo se encerra simboliza a ressurreição para uma nova vida em Cristo. Quando você submerge, simboliza uma união
simboliza a destruição, é um simbolismo, tá, irmão? É só um simbolismo da morte da velha criatura, da velha natureza que morreu ali. Quando submerge, é um outro simbolismo da ressurreição para uma nova vida em Cristo. Assim como Cristo ressuscitou, o batizado é levantado das águas para uma nova vida espiritual, redimida e transformada, morto para o mundo e vivo para Cristo. Note que Jesus não foi batizado quando era criança, mas foi batizado quando já era adulto. E João Batista não queria batizar Jesus. Jesus disse para ele: olha, tem que se cumprir toda a justiça, então eu preciso ser batizado. E logo após que ele sai das águas, nós já conhecemos, não é isso? Veio o Espírito Santo com uma forma corpórea, foi uma pomba mesmo que veio, pousou sobre Jesus, e ouviu-se uma voz no céu dizendo: este é meu filho amado, a quem me comprazo, né? Ou tenho agrado, minha alma se agrada. Ali é a piedade, o Pai falando, o Espírito se manifestando de forma corpórea de pomba, e o Filho ali cumprindo toda a justiça, novamente a Trindade ali, de forma espiritual apresentada. Alguma dúvida aqui? Próximo. É um assunto bem simples, bem fácil de compreender. É o propósito do batismo nas águas. Profissão de fé pública. O crente está mostrando para todos sua fé em Cristo como Salvador e Senhor da sua vida. Vocês estão me discipulando aqui hoje. Segundo, símbolo de identificação com Cristo. Este é o outro propósito. É uma representação visível de morrer para a velha vida e ressurgindo para uma nova vida em Cristo. Próximo. Consciência e convicção. Implica no quê? No entendimento de que o crente está convicto e consciente da fé que abraçou, mostrando que ele não é neutro em relação à fé em Cristo e ao mundo. O outro, quarto, para os salvos e convertidos. Qual é o propósito ali? Serve para os salvos e convertidos, para aqueles que são salvos e estão obedecendo a ordenança de Jesus. Então, se alguém é batizado, ele está cumprindo a sua profissão de fé pública, ele está dizendo um ato simbólico sobre a sua identificação com Cristo, ele está dizendo também que ele tem consciência e convicção, não é isso? Dali, da sua vida com Deus, da sua fé, mostrando a sua fé. Olha, eu tenho convicção, eu tenho consciência daquilo que eu estou fazendo, é isso mesmo que eu quero. Estou dizendo aqui publicamente que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele é o Deus da minha vida, que eu pretendo e quero todos os dias servi-lo de coração, com integridade e daí por diante. E também para manifestar o Deus salvos e convertidos. Próximo. Então, partindo das águas e a indecisão pessoal. Algumas pessoas podem relutar em serem batizadas nas águas. E entre as razões estão: primeira razão aqui para destacar, ignorância ou mau entendimento sobre o batismo. Falta de compreensão sobre o significado e propósito do batismo. Muita gente não se decide por se batizar, primeiramente por ignorância ou mal entendido, ou mau entendimento sobre o que é o batismo. Segundo, falta de convicção, de fé, ou falta de conversão. Ainda a pessoa não se sente convertida, às vezes a pessoa não se sente ainda convicta, né? Ainda não tem uma fé genuína em Cristo, ou não está disposto a abandonar o estilo de vida pecaminoso que ela tem. Não sei, talvez vou pensar, até porque tem alguma coisa ali, né, escondido. Um outro, entendimento errado sobre a vida cristã pós o batismo. Então, alguns entendem que após o batismo não poderão mais cometer nenhum tipo de falha, o
que é impossível, como seres humanos, que não cometemos falhas. Ah, não, depois que eu me batizar, eu não posso cometer falha nenhuma. Bom seria, né? Bom seria se nós não cometêssemos mais falha nenhuma. Mas aí também ia ser igual a Enoque, né? E andou com Deus e Deus, né? E Enoque andou com Deus e Deus tomou para si. Porque se alguém andar aqui no mundo e não pecar, meu querido, Jesus vai te arrebatar. Toca aí em você para ver se você já foi arrebatado, Senhor. Né? Porque é impossível alguém viver nesse mundo, ainda possuir um corpo sujeito à corrupção e não cometer uma falha durante o dia. Esse camarada aí vai ser arrebatado. Então, as pessoas têm esse entendimento meio místico, né? Não vou, se eu me batizar, não vai batizar não, porque aí se eu pecar, eu vou direto para o inferno. Tem esse lado que as pessoas não compreendem, que o batismo, ele é algo simbólico, é algo poderoso e também simbólico. Poderoso por causa do mundo espiritual. Existe um simbolismo poderoso no mundo espiritual. Mas isso não significa que você, que nenhuma pessoa, a partir do batismo, pronto, virou santo, beato, saúde, não comete mais pecado nenhum, e aí, pronto, daqui a pouco vai ser arrebatado, daqui a 10 minutos, 30 minutos, se batizou, pronto, agora já vou andar nas nuvens. Bom seria se fosse assim, mas não é. Medo das lutas pós-batismo. Irmão, uma pessoa que pensa em negócio desse aqui precisa se converter, né? Precisa levantar a mão de novo na igreja, né? Medo das lutas quer dizer que as lutas só vão vir se eu me batizar. A luta só vem para o crente se ele for batizado. Mas tem gente que pensa assim: não me batizar não, porque eu estou com medo das lutas, e aí o diabo vai se levantar contra mim, e aí vai tentar a minha família, e eu não vou cortar. Na verdade é desculpas, né? Mas para isso, basta o crente o quê? Se revestir de toda a armadura de Deus. Porque o batismo, você batismo, todo crente passa por luta, passa por prova, passa por tribulação, passa por dificuldade. Então, é desculpinha que as pessoas arrumam. Próximo. Terceiro, a fórmula e o método do batismo. Ali, ó, ide e ensinar todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa que está ali no meio? Pastora Cristina e a irmã. Quem é essa pessoa que está aqui no meio? É, essa figura aqui. Quem é ele? Quem é essa pessoa? Boa resposta. Quem é essa pessoa aqui, igreja? Está aqui no meio. Vocês estão espertos? Está esperto. Então, para ver se vocês estavam ligados. Estão ligados? Pela forma trinitária. A invocação do nome do Pai, Filho e Espírito Santo. A fórmula e o método, né, do batismo. A fórmula trinitária. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É vista como uma afirmação da fé cristã na Trindade, que está presente no batismo, sendo uma orientação do próprio Jesus. Deve ser seguida, pois sua ordem supera a de todos. Então, se Jesus ordenou que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, então tem que ser feito da maneira que ele falou. Esta fórmula trinitária do batismo não é apenas uma formalidade, um ritual, né? Mas tem profundo significado teológico e espiritual. Através dela, os fiéis
fiéis são convidados a viver uma vida de comunhão e compromisso com Deus Trino. Para frente. Também pelo método bíblico de imersão. Vamos lá. O contexto do Novo Testamento nos mostra claramente que o batismo nas águas dos dias bíblicos era por imersão. Tá? Ou seja, a pessoa tinha que ser mergulhada na água, tá? E submergida também. Então a palavra grega, batismo, mencionada nos textos sobre batismo, possui sua raiz etimológica de origem que se relaciona com a ideia de imergir, mergulhar em a pessoa, ou submergir, né? Mergulhar ou submergir, que é a mesma coisa. Então, qual o método ali? O método biblicamente apontado e ensinado em várias passagens, tem ali, ó, Marcos capítulo 1, versículo 5 e tal, João 3, versículo 23, tem outras passagens bíblicas ali. Então, vários textos mostram a prática bíblica do batismo por imersão. O entendimento aqui é que, por quê? Entrariam em um rio onde tem muitas águas para batizar se não fosse por imersão? É uma pergunta. Como não seria se geralmente se batizava no rio? Por exemplo, João Batista batizava no Rio Jordão. Jesus foi batizado no Rio Jordão. Né? Tem tantos outros textos bíblicos que falam sobre a imersão. Então, o método é imersão. Vai pegar aqui, às vezes, vem por aí, vê o cara com um copinho d'água, né? E joga em cima da cabeça. Ou batizou, vê um copinho d'água. Não é usual. A Bíblia não. Praticamente não existe esses casos na Bíblia. Tá? O que existe na Bíblia é a imersão. Você submergir a pessoa, mergulhar a pessoa na água, no rio, ou que seja, na cachoeira, o que tiver ali disponível na hora. Tá? Tem que ser só no rio, né? A pessoa vai pensar, tem que ser por imersão. Se é no rio, amém. Se tiver, se for na praia, melhor ainda, né? Se for na piscina, tem como imergir? Amém. Aí só pode ser, né, no túnel, que aí tem como imergir a pessoa, né? Nada tem como baixo de cima, né? Não, tem isso também. Não. Isso. Tem que ser um oficial da igreja. Tá? Tem que ser um oficial da igreja. E o mais usual indicado é que seja um oficial de uma igreja. Mesmo se tiver, lá no Oriente Médio, sim, mas alguém foi lá pregar. Como virão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe ainda? Como crerão naquele de quem nada ouviram? Não é isso? Então, se tem alguém pregando, por exemplo, no Oriente Médio, é o missionário. Se é o missionário, ele tem autoridade espiritual para quê? Para batizar. Porque ele está sendo enviado primeiramente por uma igreja, para ter parte de oração na igreja, né? Está sendo sustentado por uma igreja, né? E está cumprindo o ídolo do Senhor. Tá? Olha, só se tiver um caso assim muito específico. Só se tiver um caso muito específico. Geralmente, quando alguém sai por uma missão, ela sai ali direcionada por uma igreja. Já foi uma preparação e essa pessoa, por exemplo, já foi separada ministerialmente, né? Tem uma denominação por trás, tem um grupo de obreiros por trás, né? Que enviou essa pessoa para poder pregar o evangelho. Por exemplo, você sai daqui evangelizando uma pessoa. Eu quero ser batizado. Tu batiza? Tu batizaria? Não. Por que não? Porque aqui tem igreja local. O que você faz? Você quer se batizar? A gente
é para dar um estudo bíblico para você entender. Primeiro você precisa fazer um compromisso com Deus. Existe todo um processo, né? Todo um processo. Se a pessoa quiser se batizar, aceitou a Jesus, fala, olha, eu quero me batizar, eu tenho convicção de que é isso que eu quero. Você vai explicar para ela e batiza. Por quê? Tu lembra da eunuco? De Filipe? Deus toma Filipe, arrebata Filipe de um ponto ao outro, prega para o eunuco, e o eunuco falou, o que me impede de ser batizado? Ele falou, não, tem aqui. Parou, batizou ele na hora. Porque ele entendeu, ele se converteu, ele teve a convicção da mensagem que estava ouvindo. Então, o que faz a pessoa se batizar é a convicção que ela tem na mensagem que ela recebeu e no Cristo que foi revelado para ela. Amém? Então aqui está ok? Amém? Próximo. Forma e método incorreto do batismo nas águas. O batismo é em nome de Jesus. O outro diz, o batismo é em nome da Trindade. Vamos lá. Então, a fórmula do unicismo. O que é que eles defendem? Defendem e praticam o batismo em nome de Jesus apenas. Se baseiam em Atos 2,28. No entanto, esses textos não negam a fórmula trinitária. Antes, informam que o batismo era feito na autoridade de Jesus, enfatizando o seu senhorio e a sua ordenança sobre o batismo. Mas o próprio Jesus deixou escrito, falando para os discípulos: olha, quando batizar, batizeis em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como lá de expulsar demônio, Jesus não disse assim: expulsar demônio em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não, para expulsar demônio, Jesus disse: em meu nome. Pronto. Em meu nome. Mas na hora do batismo, ele já deu uma outra ordenança. Ele disse: olha, é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem quer ver a Trindade executando a obra do batismo? O que é como se fosse ali o carimbo, né? A Trindade sendo o carimbo desse batismo do Espírito Santo. Só que essa doutrina unicista, ela diz o quê? Que só em nome de Jesus está bom. Mas se o próprio, eu fico bem com esse povo que interpreta a Bíblia tem hora. Se a própria Bíblia está dizendo, o próprio Jesus disse que é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o que é o abençoado quer dizer que é só em nome de Jesus? Viu que as pessoas fazem? Aí vai um monte de gente que não entende nada, acredita numa doutrina dessa e está cometendo heresia. Sendo que a própria Bíblia está dizendo, o próprio Jesus disse, é desse jeito. Aí o camarada quer fazer, não, eu vou ser teimoso, é ateu, quero fazer do outro. Não, meu querido, Cristo já disse, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o método, essa é a forma. O método da aspersão consiste em quê? Em jogar uma pequena quantidade de água na cabeça do que está sendo batizado, o método incorreto. No entanto, já vimos que não há na Bíblia nenhuma referência a este método, considerando que a própria palavra batismo significa emergir. Não é isso? João Batista, ou seja, João batizador. Por que João Batista e batizador? Porque ele mergulhava, emergia as pessoas dentro da água. Na hora que ele batizava, era assim, raça de víboras, não é isso? Aí chegava o povo de cobra, vem cá, surucucu, e aí ele vai, tchubum, mergulhava, você, Cainã, aí batizava o povo, você, víbora, jogava o povo e tal, tchubum, batizava, se arrependa, e aí era assim, o batismo doidão lá no fogo. Batizava o povo, ele não era assim que ele falava, raça de víboras. A mensagem tem que estar na Bíblia. Chamando o povo de cobra, de víbora, de serpente, de escorpião, de raça ruim mesmo. Vem cá, não raça ruim. Assim mesmo a mensagem dele. Não tinha negócio de falar assim, vou pegar doido, não. As mensagens de coach, não. Não tem negócio de coach, não. O João Batista não existe coach. O coach de João Batista era linha. Olha, o machado da porra vai da árvore. Se você não se converter, é sua víbora. Você vai para o inferno. Não existe passar melzinho na boca, não. O negócio não hoje é
Aí agora você vê o evangelhozinho Nutella que tem por aí, né? Não, o quê? Então aqui, ó, consiste em jogar uma pequena quantidade de água, que é a aspersão, né? Jogar água assim. Parece uma criancinha andando na cabecinha, né? Você vai dar banheiro sendo assim, para vibrar no ouvido, você bota aí no cantinho da banheira, né? Aí vai jogando água assim na cabeça, para poder não vibrar naquele ouvido. E invoca esse homem aí para dentro dessa água, em nome de Jesus, olha, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você está batizado, levanta e vai viver para Cristo, vai fazer a obra de Deus e vai ser crente. Amém ou não? Bom, o próprio batismo significa emergir, mergulhar, e que um dos significados espiritual do batismo é sepultamento, como se sepulta um morto com apenas um punhado de dinheiro na cabeça. Pronto, está aqui. Se está dizendo que é morte e ressurreição, você já viu alguém enterrar alguém só com o pé da boca na cabeça, igual bota um enterro na cabeça dele quando sepultou? Não existe. Então, se a própria palavra, o próprio nome, se o próprio significado, se o próprio método, se tudo que está sendo exposto e está sendo aplicado aqui através do batismo por imersão já aponta para a morte e ressurreição de Cristo. Onde é que está aqui, irmão, a dificuldade de entender uma coisa dessa? Não tem como, não tem, só Deus me perdoe, mas eu acho que as pessoas às vezes têm demência, só pode. Acho que é um nível de demência que tem na cabeça desse povo, que não consegue entender uma disciplina, uma matéria tão simples da Bíblia, que está na cara, e as pessoas fazem intriga, fazem uma confusão. Nossa, André, senão eu fico estressado. Está bem que concluiu. Então, para concluir aqui, ó, o batismo nas águas em si mesmo não salva ninguém. Viu? Se você está achando que seu batismo que você batizou lá, recebeu o certificado aqui na igreja, você está salvo? Não é garantia de salvação, não salva ninguém. No entanto, precisa ser feito o batismo, porque é uma ordenança divina que precisa ser obedecida. Amém? Então, sendo assim, uma pessoa que aceitou Jesus como Salvador e fica a vida inteira na igreja, sem passar pelo batismo nas águas, está demonstrando que é uma pessoa o quê? Indecisa, uma pessoa o quê? Desobediente e sem compromisso. Isso, e traz consigo as características desta indecisão, conforme já vimos lá no tópico 2. Não é isso? Não estou preparado. Aí a pessoa vai assim: ô irmão, já tem tempo, né? O irmão já tem tempo da igreja, o irmão já compreende, o irmão já ouve a palavra, o irmão já passou por um singular. O irmão precisa se preparar. Não, pastor, eu não estou preparado. Irmão, você está em pecado mesmo. Você está cometendo alguma coisa por fora aí, fazendo alguma mutreta, e aí você não quer deixar a sua vida de pecado, o seu pecadinho de estimação, para poder não ter um compromisso sério com Deus. A realidade é essa. É ou não é? Amém? Amém ou não? Vou ficar de pé agora? Vamos me deixar sozinho nessa? Amém ou não? Amém! Aí, pronto. Então todo mundo comigo, amém? Queridos, estamos aqui encerrando, concluindo mais uma lição. Alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Fale agora, sentados para sempre. Amém? Não? Pastor Cristina, qual a oportunidade?